A Itália participou da Primeira Guerra Mundial do lado das potências vitoriosas. Sua participação foi pífia, sofreu uma série de reveses e, quando dos tratados de paz, não obteve os territórios que ambicionava. O período de 1919 a 1921 foi de crise econômica e social. Greves violentas, invasões de terras, inflação, desemprego, queda do poder aquisitivo dos trabalhadores. A elite italiana temia pela bolchevização do país, ou seja, que acontecesse com a Itália aquilo que acontecera com a Rússia. A Itália era uma monarquia parlamentarista, porém os partidos não obtinham maioria absoluta e os governos, de uma forma geral, eram fracos. Foi nesse contexto que apareceu Benito Mussolini. Mussolini iniciara a sua vida política militando no Partido Socialista, mas foi expulso do partido pois defendera a participação da Itália na guerra. Em 1919, criou o chamado Fascio di Combattimento, esquadrão de ação, os camisas negras de Mussolini, que empregavam métodos violentos contra os adversários políticos. Em 1921, nasceu o Partido Nacional Fascista, que se caracterizava por rejeitar a democracia liberal, por repudiar o marxismo, por defender um Estado forte, tudo pelo Estado, nada contra o Estado. Defendia ainda o militarismo, o expansionismo. A guerra é tudo, dizia Mussolini. O expansionismo salva. Mais vale um dia de leão do que 100 anos de cordeiro. A participação do partido em termos eleitorais foi medíocre. Porém, em 1922, em outubro, os fascistas realizaram a Marcha sobre Roma e o rei Vítor Emanuel nomeou Mussolini primeiro-ministro. Mussolini era chamado pelos seus correligionários de Duce, chefe. Usava de um discurso demagógico e em 1924 os fascistas venceram as eleições parlamentares usando métodos violentos, intimidando os adversários e ainda por cima realizando fraudes eleitorais. Um deputado socialista chamado Giacomo Matteotti denunciou a farsa do regime e acabou assassinado. A partir de 1925, acelerou-se o processo de fascistização da Itália. Partido único, controle total do Estado sobre o sistema educacional, imprensa amordaçada, líderes políticos de oposição presos, exilados e muitos assassinados. Em 1929, Mussolini assinou um tratado com a Igreja, o Tratado de Latrão, quando foi criado o Estado do Vaticano. É importante lembrarmos que Mussolini chegou ao poder graças ao apoio da classe empresarial italiana. Pirelli, Agnelli e outros magnatas da indústria italiana apoiaram o Partido Fascista, pois temiam a ascensão dos comunistas. Amplos setores da Igreja Católica também apoiaram Mussolini. O Papa Pio XI chegou a dizer que Mussolini era o homem que a providência divina enviara aos italianos. Na década de 30, os italianos vão dar vazão às suas teses expansionistas, invadindo, por exemplo, a Etiópia. Mussolini já havia dominado a Albânia. Mussolini foi o primeiro político que soube usar o rádio e também o cinema como instrumento de propaganda política. Usou também os esportes e, enquanto esteve no poder, procurou manipular a opinião pública. Vai se aliar a Hitler e a Itália vai lutar na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha e do Japão. Em 1943, diante das derrotas, Mussolini vai ser deposto
e em 1945 vai ser executado ao fracassar na sua tentativa de fugir para a Suíça. Os Estados Unidos. Na década de 20, houve nos Estados Unidos uma grande prosperidade material. Um presidente norte-americano chegou a dizer: "O meu povo é feliz, pois cada família tem um carro na garagem e 2 frangos na caçarola." Porém, o racismo era flagrante. A odiosa Ku Klux Klan atuava intensamente, especialmente nos estados do Sul. A lei seca, que entrou em vigor em 1920, fez com que tivéssemos o paraíso dos gangsters. Al Capone é desse período. As pessoas aplicavam intensamente nas bolsas de valores, especialmente de Nova York, e obtinham lucros estrondosos. Havia um capitalismo liberal, ou seja, o Estado praticamente não intervinha na economia. Mas em 29 ocorreu a grande crise do modo de produção capitalista. Vários fatores contribuíram para isso: a superprodução industrial e agrícola, a especulação financeira, a queda das exportações e a redução do consumo. Na medida que mecanizava-se a agricultura e a indústria tornava-se cada vez mais sofisticada em termos tecnológicos, empregava-se menos e produzia-se mais. A Europa, que se recuperava em função da Primeira Guerra Mundial, agora importava menos dos Estados Unidos. E com isso nós tivemos queda das exportações. O subconsumo aumenta, em outras palavras. Produzia-se mais, mas a renda média do norte-americano caíra e com isso comprava-se menos. Nas bolsas, como não havia nenhum controle, as ações estavam infladas. Em outras palavras, elas eram vendidas a preços bem maiores do que de fato valiam. No dia 24 de outubro de 29, ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O número de falências nos dias seguintes foi enorme. Bancos fecharam. Muitas pessoas desesperadas acabaram se suicidando. O presidente Herbert Hoover não tomou nenhuma medida efetiva, esperando que a economia de mercado restabelecesse a prosperidade. Em 1932, 17 milhões de pessoas estavam desempregadas. Hoover era candidato à reeleição, mas perdeu para o democrata Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt formou uma equipe de jovens administradores, os quais, inspirados nas ideias de Keynes, elaboraram um programa, o New Deal. Importante. O New Deal, a principal característica dele, o intervencionismo estatal na economia. Não para implantar o socialismo, não para estatizar os meios de produção, mas sim para salvar o sistema capitalista. O que o governo vai fazer? Vai realizar grandes obras públicas. Com isso vai oferecer emprego. As pessoas empregadas vão ter recursos, vão poder comprar, e com isso a agricultura vai melhorar, a indústria vai poder produzir, o comércio vai ser dinamizado. Mas só isso não bastava. O governo vai indenizar os agricultores, vai conceder empréstimos para que eles levantem as hipotecas, vai salvar bancos, vai incentivar o aumento de salários nas indústrias. Enfim, o New Deal consistiu numa série de medidas do governo, criando inclusive uma previdência social para salvar os desempregados. Paulatinamente, a economia vai se restabelecendo. O Brasil foi atingido pela crise de 29. As nossas exportações de café despencaram e politicamente nós tivemos a Revolução de 30. A crise de 29 também contribuiu para a ascensão de regimes totalitários na Espanha, na Alemanha e em Portugal. Na próxima aula, nós veremos a Segunda Guerra Mundial. Até lá!